O Durkheim ele compreende que é importante estudar essa triangulação fato social, coesão e coerção. Nós podemos entender como exemplo o movimento Red Pill, que é um fato social, ele está aí na sociedade, em diferentes configurações. A coesão ele se dá no seguinte exemplo: imaginemos um grupo de jovens adolescentes que estão jogando um jogo online, conectado na internet, cada um nas suas casas, interagem nesse jogo e conversam entre si. Falam também sobre questões sociais a partir das suas identidades. E eles podem estar, muitas vezes, compartilhando de uma mesma referência masculina. Eles têm uma coesão, eles estão coesos. Ou seja, eles pensam do mesmo modo sobre qual é os papéis entre os homens e as mulheres. Que existe, sim, algo que é próprio da masculinidade e algo próprio da feminilidade. Ou seja, eles começam a fazer uma distinção ou até uma hierarquia. Então, nós podemos entender isso como algo que está coeso, eles se identificam, eles têm uma identidade entre si, a partir desse referencial, e que nós podemos chamar que, a partir dessa identidade de Red Pill, ou machosfera, e a partir dessa coesão pode acontecer de que um homem, um garoto, começa a dizer, não, mas olha, bem que eu não discordo sobre essa situação, eu acho que as mulheres precisam sim ganhar como nós, elas precisam, os salários numa determinada empresa, se mulher e homem ocupam o mesmo cargo, deveria ser igual. Ou se as mulheres, de repente, ser flertadas, ser, enfim, tá tendo um momento ali de sedução, de encontro, e que o homem tem interesse por ela, e ela dizer não, de ela decidir com quem ela quer casar, e de repente, quando alguém, um garoto, dá essa opinião, e outros começam a discordar, falar que está errado, aí está havendo uma coerção, ou seja, a coesão é que todos têm uma afinidade de ideias, eles pensam de uma maneira similar, parecida, e eles podem estar interagindo entre si, jogando um videogame, por exemplo, é muito comum entre os adolescentes. E eles podem estar dizendo, bom, não concordo com as pautas das feministas, as mulheres estão querendo se sobrepor aos homens, querer mandar na gente. Ao mesmo tempo, os homens podem estar se sentindo incomodados por não ter mais aquela prerrogativa de aquilo que ele quer, ele conseguir de imediato ser atendido no seu desejo. Ou seja, o homem mais tem o poder de casar com a mulher que ele gostaria. Hoje tem que partir de uma conquista, um flerte. A mulher pode rejeitar o homem. E a mulher pode rejeitar, inclusive, os homens que têm dinheiro. Pode ser que ela fale, não, não quero saber do seu dinheiro, do seu Campari, do seu carro. E pode falar não para esse homem que achando que o dinheiro é o suficiente para ter uma mulher como companhia, companheira, ou até um relacionamento duradouro, um casamento. A mulher pode dizer não. Ou quando casa, a mulher pode pedir o divórcio. Muitos homens podem se incomodar com o pedido de separação que foi iniciado, tendo como ponto de partida as mulheres. Então isso mostra que a mulher, no seu posicionamento, quando ela diz aquilo que eu não quero, ao dizer não, alguns homens podem se sentir incomodados. E eles podem se reunir, conversar sobre isso, sobre esses incômodos, e acabar entendendo que foi o feminismo, esse movimento social, que fez por atrapalhar aquilo que estava como status quo, ou seja, aquilo que estava naturalizado. O homem mandava, a mulher obedecer. A mulher não tinha que decidir o término de uma relação. Pelo contrário, ela deveria aceitar, mesmo se estivesse ruim. Bom, o interessante é que pode haver garotos que, dentro desses movimentos de fato social da Red Pill, pensar diferente. Ele pode ter alguma identificação com o movimento Red Pill, machosfera, mas ele pode, alguns aspectos, ter discordância, que é normal. E ele pode falar, cara, mas na boa eu acho que a mulher tem o direito de pedir o divórcio. Cara, na boa, acho que a mulher não necessariamente tem que sentir que deva ficar com o homem porque ele tem um carro muito top, um grande, enfim, muita riqueza. Então ele pode ter opiniões que divergem naquela coesão que a maioria está pensando. E quando ele começa a divergir, começa, de repente, confrontar com a opinião da maioria, aí essa maioria pode esmagá-lo, começa a tratá-lo como alguém, você, até com uma forma de bullying, de falar, você é homossexual, você é viadinho, você é boiola, você é uma menininha, ou você é feminista, ou você é esquerdomacho, enfim. Começa a dizer algo que faça ele se separar do grupo. Você não pensa como a gente, então você não está coeso como nós. Então isso é coerção. Quando você começa a tratar de uma maneira repulsiva aquele que tem uma opinião ou outra diferente. E essa opinião ou outra diferente do grupo, da maioria, essa maioria, ao rechaçá-lo, ele está fazendo o que, na verdade, esse grupo? Está fazendo uma coerção. Ou você pensa totalmente como nós, ou nós vamos reagir de uma maneira, de forma que você seja, inclusive, tratado, repudiado, ridicularizado. Isso é uma coerção, ou seja, é algo que se dá simbolicamente, quase com uma força, mas essa força se dá de um ataque psicológico, emocional, verbal, de fala.
ou seja, de não aceitar aquilo que da qual pode diferenciá-los um do outro. Então, toda vez que parte de, suponhamos um grupo de legendários, que está tão comum aí, pesquise o que isso significa. E de repente uma pessoa do grupo de legendários começa a dar opiniões distintas daquilo que acontece naquela equipe, naqueles encontros. Quando ele começar a falar algo diferente, não totalmente diferente, mas algo parcialmente diferente, seja no pensamento político, no pensamento religioso, no pensamento da masculinidade, no pensamento sobre as mulheres, começar a concordar com pautas feministas, pode ser que esse grupo de legendários comece a tratar de uma maneira coercitiva, a dizer que aquela pessoa que não pensar diferente deles, em alguns aspectos, na verdade não é um legendário verdadeiro. Então é isso que é o significado de coesão. Coesão é quando o grupo vê que alguém parece não estar coeso com eles. Quero agradecer o convite da turma, principalmente da Daniela e das suas colegas, para estar fazendo parte dessa atividade do professor Hugo. Tamo junto, Hugo Inhê.